E aí, pessoal, beleza? Para você que não me conhece, eu sou Eduardo Tanaka, professor de Direito Previdenciário, e hoje estou aqui no Clique Aulas aqui, né? Que está nos filmando, está nos patrocinando, colocando aqui as atualizações que nós tivemos, atualizações recentes e atualizações pertinentes. Você que vai prestar, para você que vai prestar o concurso do INSS agora em dia 12 de fevereiro de 2012, está chegando. Então vamos ver, você que já tem meu livro, né? Por falar em livro aqui, está o meu livro Resumo de Direito Previdenciário, e também tem o livro Direito Previdenciário, se você quiser se aprofundar mais no assunto, tá? O Direito Previdenciário e Resumo de Direito Previdenciário da editora Campos Elsevier. Bom, vamos falar então de algumas mudanças que nós tivemos, né? Atualização da legislação. Você que já tem estudado Direito Previdenciário há tempo, né? Então, nós temos aqui a parte do segurado facultativo. Antigamente, o segurado que era prisioneiro, né, que estava recolhido à prisão, e trabalhava dentro da prisão, ele era considerado contribuinte individual. Mas hoje não. Hoje ele é considerado segurado facultativo. Então, vamos ler aqui o slide. Olha lá, podem filiar-se facultativamente, entre outros, o segurado e recolhido à prisão sob regime fechado ou semiaberto, que nesta condição preste serviço dentro ou fora da unidade penal a uma ou mais empresas, com ou sem intermediação da organização carcerária ou entidade afim, ou que exerce atividade artesanal por conta própria. Então, esse segurado, que era considerado contribuinte individual há coisa de um ano e pouco atrás, hoje é considerado segurado facultativo. Beleza? Outra atualização importante, na verdade não é tanto uma atualização, mas só uma dica, é você usar essa tabela aqui, a tabela que estava prevista em dezembro. Dezembro foi o seu edital, 16 de dezembro de 2011 foi o seu edital. Qual a tabela do INSS que eu vou utilizar? Vai utilizar essa tabela do INSS, cujo teto é 3.691,74. Beleza? Outra coisa, receita de segurados facultativo. A gente sabe que o facultativo, a alíquota do facultativo é 20%. Sabemos que ele pode aderir ao Plano Simplificado de Inclusão Previdenciária ou Plano Simplificado de Previdência Social, cuja alíquota de 20 passa para 11, mas temos aqui alguns requisitos, né? Que é o quê? Ele vai recolher somente sobre o valor mínimo, que hoje é o salário mínimo, e vai receber benefícios somente calculados sobre o valor mínimo, que hoje é o salário mínimo. E quem participa desse plano não poderá não poderá se aposentar por tempo de contribuição. Agora temos também, recentemente, a criação de uma figura que é também segurado facultativo, que pode recolher com apenas 5%. Apenas 5%. Vamos ver aqui na tela, olha lá, Plano Simplificado de Inclusão Previdenciária, né, pelas regras desse plano, o recolhimento somente será feito sobre o valor mínimo, vocês sabem disso, os benefícios também somente sobre o valor mínimo, e não poderá se aposentar nessas condições por tempo de contribuição. Nesse plano, que é de 11, em algumas situações, o recolhimento pode ser de 5% sobre o valor mínimo. É, de 5% sobre o valor mínimo. Quem que pode recolher apenas com 5%? Né? Essa alíquota de 5% no Plano Simplificado de Inclusão Previdenciária. Então, enquadra-se nessa situação o facultativo sem renda própria, que se dedique exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencente à família de baixa renda. Ah, então, é o dono de casa, dona de casa, pertencente à família de baixa renda, que vai poder recolher dessa forma de apenas 5% sobre o valor mínimo. Tá? E aí, o que é baixa renda? O que considera-se baixa renda? Olha lá o que diz a legislação. Considera-se de baixa renda, para este tipo de recolhimento, a família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, que é o CadÚnico, cuja renda mensal seja de até 2 salários mínimos. Beleza? Então, essa circunstância, a pessoa vai poder recolher com a alíquota de apenas 5%. Beleza? Legal. E aí, se lá na frente, se hoje ele está recolhendo com 5%, e lá na frente ele muda de ideia, ele quer se aposentar por tempo de contribuição, né? Ou lá na frente
ele passa no concurso público e ele quer pegar aquele tempo que ele recolheu no regime geral, como facultativo a 5%, então ele quer passar esse tempo para o regime próprio. O que ele vai ter que fazer? Vai ter que complementar para chegar no valor de 20% sobre o salário mínimo. Ou seja, 20 menos 5% dá 15%. Vai ter que complementar com 15% sobre o valor mínimo, né? Com aplicação de juros. Hoje, juros de taxa Selic, que é um juros alto, né? Então, olha lá. Caso o contribuinte que aderiu a esse plano queira, no futuro, se aposentar por tempo de contribuição ou realizar contagem recíproca do tempo de contribuição, contar seu tempo de contribuição no regime próprio, este deverá complementar a contribuição mensal mediante o recolhimento da diferença entre o percentual pago e o de 20% acrescido de juros moratórios sobre o valor mínimo. Então, eu particularmente não indico você que está estudando para concurso público que você faça esse tipo de recolhimento. Por quê? Porque depois, mais tarde, você vai passar no concurso público e aí você vai ter, se você quiser levar esse tempo para o regime próprio, você vai querer, vai ter que complementar com 15%, só que acrescido de juros e taxa Selic, que é um juros caro. Tá? Então, particularmente, você não, mas pessoas que estão para se aposentar, às vezes falta um pouco tempo e sabe que vão se aposentar por um mínimo e por idade, então pode recolher dessa forma, que é um valor bem baixo, 5% do valor mínimo. Beleza? Legal. E o MEI? O que é MEI? Microempreendedor individual. O MEI também, antigamente, o percentual dele era de 11%. Hoje não. Mudou recentemente, coisa de 6 meses atrás, coisa assim, 7 meses, mudou para 5%. Então, o MEI recolhe 5% e não mais 11%, como era antigamente. Então, olha lá, o MEI recolherá as contribuições previdenciárias, como ocorre no plano simplificado de previdência social com valor fixo. A alíquota do MEI será de 5% sobre o valor mínimo. Neste caso, exclui-se o direito ao benefício da aposentadoria por tempo de contribuição e todas as regras do plano simplificado de inclusão previdenciária são aplicadas. Tá? Legal. E aí temos essa lei 12.546, uma lei recente, né? Mudando de assunto, né? A lei 12.546, ela praticamente zerou aquela contribuição de 20% de patronal, sabe? As contribuições das empresas, as empresas têm que pagar 20%, né? E esses 20% eles foram zerados para algumas empresas. Ah, então quer dizer que não paga patronal? Paga sim. A Jurrat continuam pagando, mas vão pagar os 15% sobre a nota fiscal das cooperativas de trabalho continuam pagando. Mas aqueles 20%, eles serão pagos substitutivamente, ou seja, haverá um aumento de 1,5% da COFINS, né, que é a contribuição sobre a receita e faturamento, para compensar essa desoneração sobre a folha de pagamento, né? Então, quais são as indústrias? São todas as indústrias que vão ter zerada a alíquota? Não. Então, olha lá. As alíquotas patronais dos empregados, trabalhadores e contribuições individuais serão zeradas. A alíquota patronal será zerada no caso de empresas de 4 setores, que é têxtil, confecção, né? Calçadistas, móveis e software. Esses 4 tipos de empresas terão a alíquota zerada, né? Então, aqui está o artigo 8º da lei, né, que fala sobre essa diminuição, essa desoneração da folha de pagamento, né, e substituição por um aumento da COFINS em 1,5%. Então, está lá, contribuição sobre o valor da receita bruta, exclui as vendas canceladas e os descontos incondicionais, concedida a alíquota de 1,5%, em substituição às contribuições previstas no inciso 1 e 3 do artigo 22 da Lei 8.212, né, que fabriquem o quê? Calçados, móveis, softwares e indústrias têxteis, né, de confecção. Tá? E aqui ele está falando, então, né, que elas serão dispensadas aqueles 20%. A Jurrat de 1, 2 ou 3%, aquela contribuição de 15% sobre a cooperativa de trabalho continua, né? E ocorre aumento de 1,5% da COFINS. Beleza? Então, a contribuição dos empregados em tais atividades não é alterada, somente a cota patronal que é dispensada. Os empregados continuam sendo descontados aqueles mesmos percentuais, de 8, 9 ou 11. A retenção e recolhimento das contribuições previdenciárias de seus empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais continuam a ser feita da forma convencional.
e as obrigações acessórias previdenciárias também permanecem na totalidade. Beleza? E se uma empresa tem mais de uma atividade, vamos supor que a empresa fabrica confecção, faz confecção e fabrica brinquedo também. Né? Brinquedo não foi desonerado, né? Só desonerado na folha de pagamento das empresas de confecção. Mas imagine uma situação como essa, né? Fabrica confecção, brinquedo. Tem duas atividades, por exemplo. Vamos ver aqui no slide. Caso a empresa tenha mais de uma atividade, deverá efetuar um cálculo proporcional de sua receita para cada atividade. Um percentual resultante da razão entre a receita bruta de atividade não relacionadas à fabricação dos produtos beneficiados pela redução e a receita bruta total. Ou seja, por exemplo, uma empresa tem 60% de sua receita bruta oriunda da confecção de vestuários e outros 40% de outras atividades que não são beneficiadas por essa lei. Por exemplo, brinquedo. O que acontecerá? Então, somente 60% de sua receita bruta sofrerá o acréscimo de 1,5% de COFINS e também somente 60% de sua folha de pagamento será dispensada da cota patronal. E os demais 40%, que seria equivalente aos brinquedos que foram vendidos, né? Os demais 40% da folha, haverá incidência da cota patronal normalmente. Beleza? Legal. Outra mudança que nós tivemos, mudança recente, é quanto à definição dos dependentes, né, de primeira classe e de terceira classe. Olha lá, além da redação que você já conhece, são dependentes de primeira classe quem? O cônjuge, a companheira, o companheiro, filho não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido. Eles acrescentaram o quê? Ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente. Da mesma forma, quanto aos irmãos, também foi inserida a mesma redação. Tá? Então, isso aí é uma pequena mudança que, de repente, pode cair na sua prova, principalmente você que quer fazer INSS. Né? Então, porque antigamente os médicos peritos tinham dificuldade aí saber se aquela deficiência mental cabia ou não cabia, né, a pessoa ser ou não ser dependente ou não. Hoje já está posto ali na nossa legislação previdenciária. Tá? E, por final, salário maternidade, a gente sabe quem paga o salário maternidade, a empresa paga para a empregada e ela se compensa com a previdência, não é verdade? Hoje, no caso da MEI, do MEI, microempreendedor individual, que tem uma empregada, o MEI que pode ter uma empregada, sabe que a patronal do MEI referente à empregada é bem menor do que a patronal das empresas normais. Então, dificilmente ele iria conseguir se compensar com a previdência. O que acontece? No caso de empregada de MEI, não é o patrão que vai pagar o salário maternidade. É pago diretamente pelo INSS. Então, o patrão, o MEI, não precisa pagar o salário maternidade e se reembolsar e se compensar com a previdência. É diretamente pago pelo INSS. Beleza, pessoal? Então, essas mudanças, atualizações mais pertinentes aí que temos da legislação previdenciária. Eu quero desejar a vocês uma excelente prova, bons estudos, né? Que Deus ilumine vocês na hora da prova, né? E que vocês tenham sucesso, logo de sucesso nesse seu concurso. Tá? Um grande abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Até mais.